O adiamento do Enem foi pedido por muitos estudantes através das redes sociais e aprovado no Senado. Contudo, é importante que os alunos que têm acesso às plataformas de educação online ou qualquer outro material de estudo continuem a rotina de preparação para o vestibular. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a especialista em gestão de carreira, Thelma Abreu. Thelma, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, tudo bem? Tudo jóia, prazer é nosso, muito obrigada. Para começar, a senhora vê como o adiamento do Enem uma atitude positiva? Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir. Desculpa. Não, vamos fazer um novo teste. Agora, será que a senhora me ouve bem? Quero começar perguntando sobre esse adiamento do Enem. Diz o ministro da Educação que pode ser para daqui a 30 ou 60 dias. A senhora vê isso com bons olhos, o adiamento dessa prova tão importante para muitos estudantes? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse adiamento foi em busca de um calendário mais realista. É impossível a gente analisar esse cenário como se fosse normal, diante de tantas dificuldades. E se você prestar atenção, não é somente essa desigualdade da informática, existem problemas muito maiores, problemas em casa com desemprego, problemas em relação à doença, falta de produtividade. O primeiro mês é muito difícil. Foi muito difícil para os estudantes. Você imagina que eles estão num ano que já tem uma pressão normal do vestibular. Você já está tendo que escolher uma carreira, às vezes, muitas vezes sem tanto embasamento. Você tem que ter a pressão da competitividade, você tem um fechamento de ciclo e uma abertura de um novo ciclo. E aí você acrescenta esse tsunami que a gente está passando. Realmente é uma coisa que mexe com todo mundo. Então você tem que priorizar aí um problema para poder continuar em movimento e se preparar da forma melhor possível para o vestibular. Então, eu acho que 2 meses ou, enfim, o que eles forem decidir e democratizar essa opinião, como eles vão fazer no final de junho, é muito importante para que a gente possa ter um calendário realista para isso. Claro, e sem o computador, sem celular ou internet, alunos falam dessa concorrência desleal que a senhora chegou a comentar, falam que o ensino à distância acaba tornando essa desigualdade escandalosa. E estudantes relatam também dificuldades com aula online, com essa falta de estrutura toda. Lembrando que o Enem, o digital, estava marcado para 22 e 29 de novembro, né? E o Enem escrito mesmo para 1º e 8 de novembro. Se for adiado, então, em 30 dias deve acontecer em dezembro, em 60 dias em janeiro, que é um mês também geralmente marcado pelo período de férias, mas agora com o coronavírus a gente não sabe como deve ficar, né? Mas a senhora recomenda para os estudantes que eles sigam de alguma forma os estudos em casa, seja como for possível? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o estudante, ele tem que priorizar o seu problema. Eu acho que nesse momento, você continuar em movimento é fundamental. O que a gente tem? A gente tem aulas em escolas particulares que também foram feitas pressas, de forma remota, que é diferente de uma educação à distância. E a gente tem o ensino público que está sem aula online. Isso é uma realidade. O que a gente pode fazer dentro dessa realidade? 48% da classe considerada sem acesso, considerada C e D, eles têm acesso à internet. Desse mundo de 48%, 80% acessam pelo celular. Como é que você pode se organizar? E eu sei que é difícil, não é uma tarefa fácil para nenhum dos segmentos, mas como é que você pode se organizar para poder ter o seu momento para separar assuntos interessantes, separar plataformas? Existe uma plataforma, acho que é Salvaguarda, que tem exercícios, entender a estrutura do Enem, das provas. Existem voluntários que estão com provas do ano passado, com modelos de redação, porque isso é importante você pedir ajuda. Nesse momento, eu acho que tem uma vulnerabilidade muito grande, e o jovem, ele tem muita dificuldade, né, de mostrar essa vulnerabilidade. Então, você conversar com alguém, você dividir essa angústia, e 2 coisas importantes: você separar o seu espaço. Não interessa, um
canto que você possa olhar para ele e saber que ele significa a hora do estudo. Organizar dentro das suas possibilidades blocos de estudos, quais são as matérias, o que eu tenho de recurso e o que eu preciso buscar. É uma fase que eu acho que funciona em relação a isso. A gente tende um pouco a buscar o julgamento do outro na hora de escolher. Isso pode custar caro lá na frente. A gente tem sucesso, sim, quando a gente está motivado naquilo que a gente quer fazer. O mundo está mudando totalmente e a gente não está mais só naquela coisa das exatas, médicas e biológicas, né? A gente tem, humanas e biológicas, desculpa, a gente tem que ampliar isso. Cada profissão vai trazer uma série de carreiras novas, uma série. E a tua essência, o teu talento também tem que ser adicionado a algumas habilidades novas. Agilidade, adaptabilidade, criatividade, o mundo está pedindo isso. Então, daqui a 2, 3 anos, novas carreiras vão surgir, mesmo que seja para a sua profissão. E você não vai ter uma profissão só. O mundo está te exigindo que você tenha outras especialidades e outras habilidades. Por isso, tem que parar uma hora e se perceber. Ver essa coisa, o que você tem de forte, o que você tem de mais frágil e fazer quase que um autorretrato seu, um autoconhecimento para você poder dar esse passo com um pouco mais de segurança. Certíssimo, muitas carreiras deixando de existir, muitas outras aparecendo e outras se revelando, como agora, por exemplo, a de médicos. Muita gente que sonhava em ser médico pode estar se assustando com a realidade, como pode acontecer, né, nesse ramo, nessa profissão, ou ao contrário, né, se estimulando, se encantando ainda mais com a possibilidade de salvar vidas, de estar ali na linha de frente. Agora, a senhora costuma também tirar um pouco a pressão dos estudantes com relação a se escolherem, fizerem uma escolha final e depois de um tempinho, como a senhora falou, às vezes 2 anos de faculdade, perceber que não é aquilo, tudo bem de recomeçar? Sem dúvida nenhuma, você falou de médicos e eu só vou falar dos cientistas. O cientista era uma profissão um pouco esquecida, as pessoas abstraíam um pouco, era uma coisa muito abstrata. E agora está muito evidente, né, a importância de uma pessoa que faz essas áreas de científica, de biologia, está muito importante. A pessoa que está... que percebe no segundo, no terceiro ano, que não era bem isso que queria, ela tem frustração, ela tem culpa em relação aos pais, ela tem culpa em relação aos amigos, ela recebe muito tipo de cobrança. Mas é essencial que ela perceba logo nesse início e projete uma outra forma de vida. Não adianta você concluir alguma coisa que não está te satisfazendo, não está te motivando e você não vai conseguir realizar isso de uma forma inteira. Então aí, nesse momento, é preciso que você entenda o que aconteceu, quais foram os principais fatores que fizeram que você percebesse isso, e a gente, a partir desse conhecimento, poder trabalhar uma nova função, uma nova estrada. Eu acho que isso não é motivo de desistir, e pelo contrário, as pessoas estão se reinventando mais tarde, estão se reinventando sempre que necessário. Não é um processo fácil, mas é um processo novo. E isso pode fazer você descobrir coisas que você não tinha pensado antes. A gente está vendo uma série de pessoas que estão se reinventando assim. Então não é uma coisa que seja o fim do mundo. Pelo contrário, você está se reestruturando, você está se moldando novamente. Experimentou para saber isso. Se você não tivesse experimentado, você jamais teria sabido, né? Exatamente. E saber separar um pouquinho, porque às vezes o estudante escolhe a carreira conforme o que os pais, os familiares querem, sugerem, pressionam, ou amigos, colegas, vai se deslumbrando ali com um bate-papo, ou porque uma faculdade tem determinado valor, ou é de graça, ou é perto, ou é longe, eu quero ir para longe, né? Então, nesse caso, também pode ser interessante os estudantes aproveitarem esse período em casa para conversarem, né, com uma profissional como a senhora, que trabalha com gestão de carreiras. Esse atendimento já deve estar acontecendo no seu departamento online também, então pedir ali para os pais, olha, descobri uma pessoa legal aqui, gostaria de falar com ela, e esse papo pode mudar a vida, né, nesse momento do estudante.
Principalmente com os pais, você tem toda a razão. O pai projeta o seu sonho no filho. Às vezes dá certo, outras vezes não. O filho é uma pessoa que tem outros sonhos também. Eu me coloco à disposição, tenho feito isso com frequência. É muito bom a gente conversar sobre isso, conhecer o universo dos empregos, exercer a empregabilidade, que é muito importante, você entender como é esse processo, quais são as oportunidades de estágio. Você entra no mundo da universidade, passada aquela euforia de passei no vestibular, você está pronto para competir, você está pronto para ter os seus amigos que também estão nesse universo. Como é que você exerce esse network? Como é que você consegue perceber lacunas para botar o seu talento para funcionar em prol da inovação, que é a palavra que nós vamos ter que perceber isso agora. Se você me permite, eu estou plenamente disposta para ajudar, tenho feito isso online muito, essa rapaziada precisa muito disso, é muito legal eles, brilho nos olhos, eles se descobrirem, né? O meu método é método pertencer com S, porque eu prestigio muito o ser. No vestibular tem que ser com ser, né? Tá. Na redação, mas pertencer @método pertencer, estou aberta. Legal, então assim o aluno pode te encontrar e bater esse papo legal. Muito obrigada, a gente conversou com a Thelma Abreu, que é especialista em gestão de carreira. Se a senhora quiser mais uma vez repetir seu endereço agora para a gente se despedir. E que os alunos, né, todos nós consigamos transformar aí medo em coragem, né, cansaço em disposição e essa tristeza toda em algum tipo de alegria para poder seguir firme nas decisões e com vontade de viver, né? Obrigada pelo nosso bate-papo muito interessante e boa quinta-feira para a senhora. Eu é que agradeço, uma boa tarde e boa quinta-feira para vocês. Vamos ter força e pegar essa coragem. @método pertencer com S. Perfeito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, um abraço.